Paz do Senhor para todos. Vamos, nesta oportunidade, fazer um comentário sobre a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. O texto áureo dessa lição está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes de nós fazermos a explanação dessa lição, o comentário dessa lição, é interessante que nós leiamos aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, que diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento? Já no capítulo 46, no versículo 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Vamos ler ainda Salmos de número 147, no versículo 5, que diz assim: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Agora, o livro de Jó, capítulo 37, versículo 16, que diz assim: Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Então veja que Deus, ele tem conhecimento de tudo, ele sabe tudo, é perfeito o seu conhecimento. Mas é interessante nós observarmos que quando lemos o texto lá na epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, que diz assim: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nestes últimos tempos por amor de vós. Já no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, na parte B, diz assim: Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A morte redentora de Jesus, né, em prol da salvação da humanidade, foi determinada por Deus desde o início da criação, desde de um tempo, né, antes de todas as coisas. Então isso significa que Deus já tinha conhecimento de todas as coisas. O seu conhecimento prévio de tudo. Deus não é pego de surpresa, ele sabe de tudo. Antes que haja em nós palavra, Deus já sabe o que é que nós vamos falar. Mas quando lemos a epístola aos Colossenses, no capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, o versículo 26, diz assim: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Sabemos que esse mistério era o próprio Jesus Cristo, como está descrito no versículo 27 e também no capítulo 2, versículo 2 da Epístola aos Colossenses, né? Então sabemos que esse mistério é o próprio Cristo, que esse plano salvífico de Deus em prol da redenção do homem, para redimir o homem, para reconciliar o homem, já estava na mente de Deus, mas que não foi revelado na antiguidade, foi revelado no tempo oportuno, quando então o próprio Filho de Deus vem à Terra, né, para
nascer como homem, para viver como homem e para nos libertar do pecado, para vencer Satanás, derrotando-o na cruz do Calvário e concedendo a todos aqueles que creem em seu nome obtenham o perdão dos pecados e a vida eterna. Veja comigo no Evangelho de São João, no capítulo 3, que é um texto bastante conhecido, João, capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que a salvação do homem está na pessoa de Jesus Cristo. Somente Jesus pode salvar o homem. Então, esse plano salvífico estava oculto em Deus, mas que foi revelado com o passar do tempo. No tempo certo, aqui na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, acompanhe comigo, capítulo 4, no versículo 4 diz: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então, era necessário que ele nascesse de uma mulher. Ele nascendo, ele então assumiu a natureza humana. Por que assumiu uma natureza humana? Para corroborar o que está escrito aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, que diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam sujeitos por toda a vida, né, à servidão. Então veja que, porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue, né? Ou seja, nós, seres humanos, ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como um ser humano genuíno ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Então, Jesus morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem. É por isso que, na primeira epístola que escreveu São João, no capítulo 3, verso 8, diz: Para isto se manifestou o Filho de Deus, né, para destruir as obras do diabo e para livrar do temor da morte, ao prometer a vida eterna com Deus. Jesus, então, é a garantia que o homem tem de ter uma vida eterna com Deus, uma vida de perdão, uma vida de paz, uma vida de amor. Por quê? Porque eles creram no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, e assim foram salvos de uma condenação no qual estavam determinados. Mas veja que todo esse processo na vida de Jesus aqui na terra também estava sob o conhecimento de Deus. Veja comigo o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 22, que diz: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então veja que todo o sacrifício, toda a vida de Jesus, tudo que ele passou aqui na terra, já estava sob o conhecimento de Deus, no conhecimento prévio, dentro da sua presciência. E Jesus, quando ele veio à terra, ele já sabia de tudo o que ele iria fazer e ele tinha consciência do que iria realizar. Tanto que no Evangelho de São João, no capítulo 6,
No versículo 38 ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja que Jesus ele veio, ele tinha ciência de que ao vir à terra ele veio para cumprir tudo aquilo que a pessoa do Pai tinha determinado que era para realizar. É por isso que no versículo 47 ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, através de Jesus é que o homem alcança a salvação dos seus pecados. Então, notemos que uma vez o homem pecando, né? E a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ao destituir-se dessa glória de Deus, ao se afastar do caminho do Senhor, Deus então veio para reconciliar o homem consigo mesmo. E essa reconciliação está na pessoa de Jesus. Então, o que é que acontece? Lendo aqui a epístola de Tito, veja aqui comigo, epístola de Tito, capítulo 3, no versículo 3 diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja que aqui quando a pessoa atenta para esta salvação em Jesus, então ela é salva. Ela passa pelo processo da regeneração, de uma renovação. Acompanhe comigo o texto aqui da primeira epístola, segunda epístola que escreveu, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, que diz: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso significa que Deus já determinou que aqueles que creem em seu Filho amado estão predestinados ou determinados à salvação, mas aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo já estão determinados ou predestinados para a condenação eterna. Tanto que no livro dos Salmos, Salmos de número 9, versículo 17, está escrito que todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. As pessoas vivem dentro de seus modos de viver, dentro de seus comportamentos e esquecendo-se de que vai haver uma prestação de conta. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 1 diz: e vos vivificou estando vós mortos em pecados e ofensas, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ora, as pessoas que praticam a maldade, elas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, elas estão mortas em pecados e ofensas. E é necessário, então, que elas tenham um encontro com Jesus para elas tornarem-se salvas e terem o perdão de seus pecados. Visto que, como nós tínhamos lido na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 9, que afirma aqui que nos salvou e chamou com uma santa vocação, veja comigo aqui agora na epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13, que diz:
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Agora, quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 8, Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja aqui, na verdade, o que acontece? Deus determinou que aqueles que crescem em Jesus seriam salvos e tornariam-se filhos. Sendo filhos, logo haveria de ter uma herança, como está descrito em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, que diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito vai testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então veja que é através de Jesus Cristo que temos essa filiação com Deus Pai. E, uma vez sendo filhos, tem uma herança. E que herança é essa? A vida eterna. A condenação eterna está reservada para esses aqui, como bem diz no capítulo 2 da Epístola aos Romanos, que diz assim, no versículo 2: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então vejam que, segundo depreende-se lá no livro do Antigo Testamento, o livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, quando Daniel, escrevendo sobre coisas do tempo do fim, ele diz assim, ele escreveu assim no capítulo 12, no versículo 2: E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. Ora, com isso, nós temos em mente que, quando lemos novamente o capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 36, veja aqui o que está escrito em João 3,36. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ora, aquele que não crê, essa palavra grega, né, que é traduzida por não crer, apeiteo, significa desobedecer ou não se sujeitar. Ela é contrastada com aquele que crê, que vem do grego pisteu, que no começo desse versículo, né, significa a incredulidade de não obedecer ao Filho, né? Significa o quê? Aqueles que não obedecem a Jesus, aqueles que não creem a Jesus, está indicando uma incredulidade. Ora, se ele não crê, então ele não vai obedecer, né? E a fé e a obediência são duas palavras que a ideia são frequentemente tidas como intercambiáveis. Basta nós lermos
a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 5 e diante. Então veja que o Evangelho, ele chega até nós com uma dádiva gratuita, mas uma vez aceito, né, não nos deixa livres para fazermos aquilo que nós queremos. Ele requer o quê? Que entreguemos o nosso caminho, a nossa vida a Jesus. Visto que Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, entregar-se a Jesus, conhecendo a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, nós vamos agora viver para Cristo Jesus e nós teremos agora uma nova vida. Veja comigo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, né, no versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja que a pessoa, quando tem um encontro com Cristo, então todos os seus pecados foram perdoados, a sua velha vida, todas aquelas coisas que foram feitas, Deus perdoa e apaga. E a pessoa agora vai viver uma vida nova em Cristo Jesus. Então, ela agora é uma nova criatura, é filho de Deus por adoção, por conta do Espírito Santo que agora habita na pessoa, né? E essa questão de adoção vai colocá-lo como filho, com uma posição de que, como filho, vai acabar herdando a herança, herdando, tendo direito a estar no reino de Deus. E tudo isso por causa de Jesus Cristo. Entendeu? Então, o que é que acontece? Quando a Bíblia aqui em Efésios está relacionando sobre aqueles que foram eleitos, aqueles que foram predestinados, está se referindo a todos aqueles que, uma vez recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles estão predestinados para herdar a vida eterna. E aí nós temos que procurar fazer uma certa diferença entre as duas linhas de pensamentos, né? O calvinismo e o arminianismo, que essas duas linhas têm muitas colocações e procuram dar uma resposta, né, sobre essa questão da salvação em Cristo Jesus, e cada uma delas tem um ponto muito radical, por assim dizer, essas duas linhas de pensamento, no qual algumas igrejas abraçam uma e outras igrejas abraçam outra. Nós temos que manter o equilíbrio entre essas duas linhas de pensamento, até porque são linhas de pensamento que foram originadas pela mente humana, por homens, né, que procuraram dar uma resposta a, aos anseios, né, de saber as coisas de Deus, o plano de Deus. Mas nós temos que estar abalizado na palavra de Deus. Veja comigo, para nós entendermos sobre essa questão de salvação, que é bem clara aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, nós vamos ler aqui rapidamente, Atos, capítulo 27. Vemos que Paulo, né, ele foi mandado para a Itália, né, e há um naufrágio no navio, né? Há uma tempestade muito forte, há uma situação aqui desagradável em que o vento sopra muito forte e começa a balançar o navio e muitas coisas começam a acontecer e todos temem pela sua vida. Mas veja comigo aqui no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 23, que diz assim, versículo 22, perdão, Atos, capítulo 27, versículo 22, acompanhe comigo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas,
importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Mas observe comigo que todos aqui estavam, que a promessa foi de que ninguém se perderia, a vida de todos iria ser mantida, ninguém iria morrer, não é verdade? Mas quando nós lemos um pouco mais adiante, a partir do versículo 29, diz: E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então veja que foi dito a Paulo que ninguém se perderia, todos estariam com vida. Mas Paulo aqui admoesta que se aqueles marinheiros se lançassem ao mar, ou seja, se eles saíssem do navio, eles iriam morrer e Paulo não poderia salvá-los. Então veja que havia uma condição. Então eu vou aqui fazer uma ilustração. Jesus é o navio. E a palavra diz: se todos permanecerem em Cristo, serão salvos. Mas quando a pessoa ela tenta sair do navio, ela quer sair do navio, uma vez saindo do navio, ela não vai ser salva, ela vai se perder, ela vai morrer. Então o que significa? Que se você permanecer no Evangelho, obedecendo a palavra de Deus, a vontade do Senhor, você vai alcançar a vida eterna. Você tem a vida eterna. Mas se você se desviar do caminho do Senhor, você vai para a condenação eterna. Não tem meio termo, são uma coisa só. Ou permanece no caminho e é salvo, ou desvia-se e é condenado. Então, meus amados, é dentro desse ângulo que nós temos que entender sobre a questão da salvação, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram justificar algumas coisas, né, para levar as pessoas a ter uma vida completamente de qualquer maneira, achando que todos serão salvos. Não é bem assim. A salvação é mediante em Jesus, a fé em Jesus. Tanto que na epístola de Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2, diz assim no versículo 4, que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, logo que tem que se entregar para Jesus, tem que reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas para alcançar o perdão de seus pecados e obter com isso a vida eterna. Mas se a pessoa não crê em Jesus como Senhor e Salvador, ela não obtém a salvação, logo ela obtém a condenação. É por isso que a Bíblia se refere que aqueles que, uma vez recebendo a Jesus como Salvador, eles estão predestinados para uma vida eterna. Eles são eleitos. Por quê? A igreja. E quem é a igreja? A igreja são todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Veja comigo aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, que diz assim, a partir do versículo 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então veja que há dois povos, os judeus e os gentios. Os gentios é composto de todas as demais nações espalhadas no mundo.
Então, através de Jesus, ele une judeus e gentios, formando um só corpo. E este corpo ele chama de igreja. A igreja é a sua noiva. A igreja ela tem que ser santa, tem que ser pura, tem que ser imaculada, gloriosa. Isso porque ela tem que ser semelhante ao noivo, e o noivo é Cristo Jesus, né? Que Deus a paz, meus amados, nessa oportunidade eu quero aqui fazer agora uma, um complemento, né, dessa lição de número 3 que vamos falar sobre eleição e a predestinação especificamente. A eleição, que é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo, né? Ela é uma doutrina importante, basta nós verificarmos os textos, como Romanos capítulo 8, no versículo 29 ao 33, e também o capítulo 9, o versículo 6 ao 26. Né? Também tem um livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e a epístola de Tito, capítulo 1, versículo 1. A eleição, né, tem um vocábulo grego eclego, refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Essa eleição, ela é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus filhos todos aqueles que acabam crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. A doutrina da eleição ela vai abarcar algumas verdades. Primeiro, a eleição em Cristo ela é cristocêntrica, ou seja, a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, o Senhor, Deus Pai, declara: Eis aqui o meu servo que escolhi. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A eleição, ela é feita em Cristo pelo seu sangue. Em Cristo, né, pelo seu sangue, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, né? O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz do Calvário. Sendo assim, a eleição ela vem a ser fundamental, né? Ou fundamentada na morte sacrificial de Jesus, que no Calvário, ao morrer, ele então morre para nos salvar e nos libertar de todo o pecado e de uma maldição eterna. Outro ponto é que a eleição em Cristo, ela é, em primeiro lugar, coletiva, ou seja, a eleição de um povo. Os eleitos são chamados o seu corpo, a minha igreja, povo adquirido, a noiva. Então veja que está no plural, não é? Então, logo a eleição ela é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo, somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira, né? Então, é uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo, elas são inalteráveis, mas individualmente a certeza dessa eleição depende muito da condição da fé pessoal, né, e viva em Jesus Cristo, né, e da perseverança e na união com ele. Por isso que Jesus asseverou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo, ele demonstra esse fato da seguinte maneira: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos, irrepreensíveis diante dele.
Isso se refere tanto ao perdão dos pecados, como também à santificação e santidade. O povo de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade. O apóstolo, ele vai enfatizar repetidas vezes que o propósito supremo de Deus, né, o cumprimento desse propósito para a igreja como um corpo não falhará. Cristo, ele irá apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível, como está descrito no capítulo 5, a partir do versículo 27. O cumprimento desse propósito para o crente como um indivíduo dentro da igreja, ele é condicional. Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele. E somente se continuarmos na fé, a Bíblia, então, ela mostra isso claramente. Cristo irá vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. É aquilo que eu falei quando eu fiz uma análise do texto de Atos no capítulo 27, que havia uma tempestade e tinha um navio, e todos estavam no navio, mas foi dado uma palavra que todos iriam salvar-se, ninguém iria morrer. Mas no momento em que alguns quiseram saltar do navio, então foi admoestado: se esses pularem do navio, não poderão salvar-se. Então, o que isso significa? Se você permanece fundamentado e firme na fé em Jesus Cristo, você será salvo. Mas se você se mover dessa fé, se você se desviar dessa fé, você será condenado, né? E a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos, segundo nós bem conhecemos o texto de João, capítulo 3, no versículo 16 e no versículo 17. Também na epístola de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4 em diante. E também em Tito, capítulo 2, versículo 11. E torna-se uma realidade para cada pessoa, consoante o seu prévio arrependimento e fé. E ao aceitar o dom da salvação em Cristo Jesus, mediante a fé, o Espírito Santo, então, ele vai admitir a pessoa ao corpo eleito de Cristo, que é a igreja, e assim ele torna-se um dos eleitos. Daí, tanto Deus quanto o homem têm uma responsabilidade na eleição. Deus, ele mostra o caminho e o homem tem que caminhar por esse caminho, né? Então, essa predestinação, que vem do grego prorizô, que significa prever ou antever ou saber de antemão, né? Aqui se aplica aos propósitos de Deus inclusos nessa eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, que é a igreja verdadeira. A predestinação, ela abrange o que acontecerá ao povo de Deus. Deus, ele predestina os seus eleitos a serem chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem de Jesus, santos e inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança e para o louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo e criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo, que é a verdadeira igreja, e abrange indivíduos somente quando inclusos neste corpo mediante uma fé viva em Jesus Cristo. Então veja que, no tocante à eleição e à predestinação, podemos aplicar uma analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, que é a igreja, e para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. E todos os que desejam estar neste navio são chamados eleitos. E podem fazê-lo mediante o que? Uma fé em Jesus. Mas enquanto permanecerem nesse navio,
acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso contrário, ou caso alguém queira abandonar o navio, né, o seu capitão deixará de ser um dos seus eleitos. Então a predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Então Deus convida a todos a entrar a bordo desse navio que é Jesus Cristo. É por isso que eu quis trazer esse texto de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 22 em diante, que nós temos uma noção, né, bem embasada na palavra, que deixa bem claro quanto o que crê em Jesus e aqueles que não crê, ou seja, aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Né? Então, para finalizarmos, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo a sua pessoa, reconhecendo o seu sacrifício e você entregando a sua vida a Jesus, você torna-se filho e está predestinado, está destinado a ter uma vida eterna com o Senhor. Você passa a ser agora eleito do Senhor. Esse convite é dado a todos, todos indistintamente, mas cada um tem um livre-arbítrio. Cada um tem o direito de crer ou não crer. E para aqueles que não crê nessa verdade, que não crê no sacrifício de Jesus, que não reconhece como Salvador e como Senhor, eles então estão tomando sobre si uma responsabilidade de uma condenação, ou seja, eles estão deixando sobre ele a ira de Deus. Eles não terão os seus pecados perdoados, consequentemente, eles irão ir para uma condenação eterna, para o qual Deus predestinou aqueles que não crerem em seu Filho Jesus. Não é que Deus disse que esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Deus respeita o livre-arbítrio. Ele apresenta a salvação para todos. Cabe todos crerem, mas infelizmente, lamentavelmente, nem todos creem. É como o apóstolo Paulo, ele citando certo texto de Isaías, diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Mas a igreja precisa pregar. Quando a igreja prega o evangelho para que todos ouçam, escutem essa palavra e possam arrepender-se de seus pecados e crerem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, obtendo assim a salvação eterna e livrando-se de uma condenação eterna. Breve o Senhor voltará. Deus abençoe.